Bom, relações governamentais se trata do estabelecimento de um diálogo e com esse diálogo se pretende criar vínculos sólidos entre as organizações representadas pelos profissionais de relações governamentais e o governo, né, os tomadores de decisão. Então, basicamente, um profissional de relações governamentais, ele é um construtor de relacionamentos. E esses relacionamentos, eles subsidiam a ação dos tomadores de decisão, né? Porque, de certa forma, a gente parte do pressuposto de que o tomador de decisão tem todas as informações necessárias para tomar a melhor decisão, no sentido republicano do termo, né? A melhor decisão seria a decisão que leva em consideração todos os interesses relevantes em jogo, mas, infelizmente, nem sempre é assim. Então, o profissional de relações governamentais, ele leva até o tomador de decisão muitas informações que, às vezes, ele não possui. Isso faz com que esse tomador de decisão, ele tenha uma visão mais abrangente do que está efetivamente em jogo naquele processo de tomada de decisão estatal, né? Então, é uma atividade muito importante porque ela acaba por consolidar ainda mais a democracia, fazendo com que interesses legítimos sejam representados, ou seja, sejam levados em consideração por aqueles que formulam as leis, as regras e as normas do nosso país. As relações governamentais, elas são extremamente democráticas, né? Ela não é interdisciplinar, ela é multidisciplinar. Então, basicamente, para que eu seja um bom profissional de relações governamentais, eu preciso entender profundamente sobre o setor de atuação da organização que eu represento, né? Então, só para lhe dar um exemplo, se eu trabalho numa mineradora, se eu for geólogo, excelente, que eu vou ter uma noção muito mais abrangente sobre os negócios que eu represento, né? Se eu trabalho, por exemplo, numa organização não governamental que defende causas ambientais, se eu for biólogo, vai ser excelente para a causa que eu defendo, né? Normalmente, já foram feitos alguns perfis dos profissionais de relações governamentais, os advogados, eles se destacam. Então, são advogados, são administradores, profissionais de relações internacionais, profissionais de comunicação, economistas, cientistas políticos, né? Engenheiros, filósofos. Todas as formações, elas subsidiam de alguma forma a atuação desse profissional. O governo é um público-alvo muito diferenciado, né? E o governo está em todos os lugares, principalmente no Brasil, em que o nosso Estado é extremamente intervencionista. Então, dificilmente alguma organização da sociedade civil poderá dizer que não tem interface com o governo. Dessa forma, você se preparar, aprimorar algumas competências para essa relação, para fazer uma interface melhor com o governo, é bastante importante para a representação de interesses ou de causas das organizações da sociedade civil, né? O MBA em Relações Governamentais, ele tem como função, né, ele tem como objetivo fazer com que o aluno ele aprenda ferramentas, técnicas e métodos que possam transformar a atividade de relações governamentais em algo estratégico para a empresa. Eu vou lhe dar um exemplo. Imagine que você trabalha em uma empresa farmacêutica. E essa empresa farmacêutica, ela produz determinado remédio, tá? Bom, essa empresa, ela precisa ampliar o campo de negócios dela. O governo é um excelente comprador. E você tem à sua disposição, porque você tem uma formação interdisciplinar, você tem à sua disposição uma série de estudos acadêmicos, cientificamente comprovados, que dizem que aquele produto que a sua empresa produz, ele melhora em 20% a imunidade das pessoas, certo? Você tem esses dados são públicos, foram produzidos por cientistas renomados, excelente. Quando você tem esses dados à sua disposição, você pode formular uma agenda com o governo, criando uma necessidade da distribuição gratuita desse medicamento, por exemplo, né? Isso tem acontecido no momento em que a gente está conversando, a Comissão de Seguridade da Câmara dos Deputados já aprovou no ano passado a distribuição gratuita de ácido fólico, né? Então, esse é um exemplo muito interessante de como as organizações da sociedade civil, entre elas as empresas privadas, elas captam oportunidades e elas levam até
o governo, né, até os tomadores de decisão, seja ele um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, né, ou um técnico da área da saúde, os estudos científicos que comprovam o argumento dele. Isso a gente chama de formulação de agenda, né? A gente está ajudando a formular a agenda governamental com relação à saúde. E a atuação do profissional de relações governamentais, ela é muito abrangente. Para você ter uma ideia, a gente costuma dizer que as atuações típicas de um departamento de relações governamentais, ela está dividida em 3 fases, né? A primeira fase é que a gente chama de inteligência política, que é toda a parte de captação de informação, monitoramento político, monitoramento legislativo, né? E também informações institucionais de processo decisório, como a empresa funciona e decide, como o governo funciona e decide. Uma segunda fase, ela está voltada ao posicionamento estratégico da organização, né? Então aí você tem que entender quem são os atores que estão no mesmo jogo que você, né? Então você tem que olhar para dentro, tem que olhar para fora. E uma das atribuições muito importantes também do profissional de relações governamentais é que ele é responsável por estabelecer laços de representatividade dentro do próprio setor da organização que ele representa, né? Especificamente com relação às associações setoriais, né? Então, ter uma cadeira, ter voz numa associação setorial, numa federação, numa confederação, em algum conselho, né? Isso tudo também é atribuição do profissional de relações governamentais. E, por último, a terceira fase é a defesa de interesses estrito sensu, né? Defesa de interesse, defesa de causa, que pode ser feita tanto de forma direta quanto de forma indireta. E aí existem estratégias e técnicas, a gente tem um menu à disposição, né? O MBA em Relações Governamentais, ele foca muito na questão da estratégia, do processo, da técnica, da metodologia, porque a ideia é trazer maior qualificação e maior profissionalização para a área de representação de interesses no Brasil.